Torcedores colorados, vamos acompanhar o comentário da mídia sobre Roger no Inter. Roger Machado no Inter, vestindo vermelho. Uma cena que eu nunca imaginei, nunca imaginei. Embora eu saiba que a família do Roger tem muitos colorados e que ele sempre tratou o rival com respeito, nunca foi aquele jogador ou técnico ou profissional do mundo da bola, mesmo depois que parou, provocativo, que a gente vê jogadores, né, grandes jogadores com aquela eterna identificação, provocar o rival, zoar o rival, mesmo que seja numa brincadeira, mesmo que seja de uma forma sadia, isso nunca aconteceu. O Roger nunca provocou o Internacional. O Roger nunca construiu esse muro que vários ídolos de parte a parte construíram. E isso vai de cada um, vai da construção de carreira, vai de cada um que... E eu não estou nem falando de idolatria, porque, para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou vendo torcedores e, assim, gente, não tem problema nenhum, tá? Estou dando a minha opinião. Não vou criticar a opinião do torcedor, porque o torcedor tem o direito de pensar, sentir e sofrer do jeito que ele quer. Mas estou vendo muita gente magoada a ponto de dizer que ele tem que tirar os pés da calçada da fama, que ele não é mais ídolo. Bom, isso é uma questão particular de cada um. Mas que ele tem que ser retirado da história. Calma lá, calma lá. Uma coisa é você, sei lá, como muitos colorados têm uma mágoa do Edinho, por exemplo, que não apenas por ter vestido a camisa do Grêmio, mas por ter dito que o 5-0 do qual ele participa em 2015 ter sido a maior alegria da vida dele, sendo que ele foi campeão mundial com o Internacional. Mas é que tem um contexto, ele tenta voltar para o Inter não quer, fecha a porta para ele, aí ele vai parar no Grêmio, enfim, tem uma série de circunstâncias. Uma coisa é isso, né? Você jogar no rival e provocar. O Anderson também, né, que é um jogador criado na base do Grêmio, o Anderson, o grande Andershow da Batalha dos Aflitos, que depois vira o parceiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, ele tenta voltar para o Grêmio fecha a porta, ele para no Inter, justamente no ano do rebaixamento do Inter, né? Mas, enfim, estou só citando alguns exemplos de que é muito normal, né? Lá atrás, Carlos Miguel e Arilson, né, gremistas, jogaram no Inter, o Arilson um pouco melhor do que o Carlos Miguel, e são ídolos históricos do mesmo time, que conquistaram vários títulos como o Roger, mas o Roger construiu uma carreira de muitos anos, muito mais tempo, e depois como treinador, inclusive. Mas assim, cara, eu já me manifestei sobre isso, eu não vou julgar o Roger, porque, primeiro que tirar da calçada da fama, acho ridículo, quem pensa isso, de verdade, é a minha opinião, porque o Roger construiu a história dele no Grêmio com muito profissionalismo. Sempre defendeu as três cores enquanto esteve, seja como jogador ou como técnico. Sempre teve o maior respeito pelo Grêmio. O fato dele fazer uma opção de carreira agora, na minha opinião, não inviabiliza em nada o que ele fez. Ah, mas daqui para frente e tal, não sei. Aí não sei como ele vai conduzir, né, essa história dele no Inter enfim, e aí cabe a qualquer um. O Tite, por exemplo, o Tite volta para o cenário de técnico quando ele assume o Inter em 2008. Eu sei que ele não foi jogador, mas ele tinha uma vinculação até então com o Grêmio. E hoje tem mais com o Corinthians, para vocês verem. Acho que o Roger se inspira muito no Tite também, e ele talvez entenda, né, que tem alguns ritos. O Mano Menezes também foi um técnico histórico do Grêmio, da Batalha dos Aflitos, vice-campeão da Libertadores em 2007. E o Mano Menezes treinou o Inter agora, recentemente. O Mano tem uma história no Corinthians e treinou o Palmeiras, não deu muito certo. Os caras são profissionais, gente. Eu entendo a passionalidade do torcedor, mas eles são profissionais. E o Roger, cara, como eu disse, sempre pautou a carreira dele, cara, com muita discrição. E me chamou a atenção essa entrevista dele, de apresentação, quando ele fala, obviamente, sobre a questão da rivalidade. Ele fala, cara, eu sou daqui, eu vivo a rivalidade, eu entendo, mas eu me sinto preparado para circular pelos ambientes, que é exatamente isso que a gente estava falando. Ele foi um cara que, até por isso a torcida, ou parte da torcida, pediu o Roger no Inter. Ele nunca foi um cara que pisoteou ou provocou o Inter de uma forma debochada. Eu não estou julgando, tá? Eu só estou comparando. Agora, vocês imaginam o D'Alessandro querer treinar o Grêmio? O que o gremista ia achar? E eu adoro o D'Alessandro, porque eu acho que a provocação dele fazia parte. Mas não tem nada a ver, né? Ele sempre defendeu com muito afinco as cores do Inter. E tá tudo certo, cada um tem o seu estilo. E o Roger, como treinador, ele entende que, como técnico, e isso me chamou a atenção, ele precisava derrubar algumas barreiras. E o fato de você treinar os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul, mesmo tendo história num deles,
é uma barreira importante a ser derrubada, né? Porque ele entende que a partir de agora ele pode dar um salto na carreira que até agora ele não conseguiu. O Roger, desde que surgiu como técnico, até para a gente conhecer o Roger há muitos anos, conviver com o Roger, entender as suas ideias, a maneira como ele se dedica para qualquer coisa que ele vá fazer, a gente sempre entendeu e imaginou que quando o Roger surgiu como técnico, pá, lá vem um dos bons. Já falei sobre isso, o Tite considera Roger como seu sucessor, mas houve um hiato em que o Roger não aproveitou e até teve chance em grandes clubes, Palmeiras, Atlético Mineiro, em nível nacional, que eu quero dizer, e mesmo com boas campanhas, faltava alguma coisa. Muitas vezes até um respaldo de uma diretoria. O futebol tem muitas variáveis, né, gente? Por conta de um técnico jovem, ainda sem grandes títulos, mas, enfim, o fato é que o Roger dá uma retomada de carreira no Juventude, e agora vem a chance de treinar o Internacional. E olhem para essa frase que ele disse aqui na entrevista coletiva. Não foi fácil fazer esse movimento, que foi a primeira vez que deixei um trabalho em andamento, um trabalho com uma base forte, dentro de 7 meses de trabalho. Entendi na oportunidade uma grande chance de como treinador, que deseja buscar a seleção, ter alguns rituais que precisam ser cumpridos. E um deles é treinar um clube do tamanho do Inter, com objetivos muito claros na temporada. Foi um movimento importante. O Roger entende, e em outros momentos da entrevista ele fala que a temporada não acabou, e aí eu sei que tem muito torcedor do Grêmio magoado porque ele não quis treinar o Grêmio em 2021, quando o Grêmio estava caindo, mas é curioso, né? A gente chama os caras no aperto e quando eles não vêm, a culpa é deles, não é nossa. Não é do Grêmio, que estava bagunçado, desorganizado, e aí o Roger tinha que vir para salvar o Grêmio, e aí ele resolveu não aceitar, porque ele não pegava trabalhos em meia temporada, e hoje a gente corneta ele porque ele está fazendo isso com o Inter, sendo que ele disse no Juventude, ele ainda disse no Juventude, repensei essa minha decisão, porque percebi que os meus trabalhos mais longevos, eu pegava clubes em meia temporada. Percebi que as expectativas são menores quando você pega um clube no meio da temporada. Porque ele pegando no começo, a expectativa é muito alta, ele é eliminado de um estadual, pronto, acabou, foi demitido. O Cuca, por exemplo, já entendeu isso há muito tempo. O Cuca, ele termina uma temporada, ele vai embora. E ele espera aqueles 4 ou 5 meses até o Campeonato Brasileiro e fica em casa. Daqui a pouco alguém é demitido, chama o Cuca, e ele vai até o final do ano. Chega o final do ano, ele sai. Porque se ele recomeça um trabalho e ele cai no estadual e ele não ganha o estadual, pronto, ele já é demitido. Então ele fica em casa, descansa com a família 6 meses, volta 6 meses finais e pega a reta final dos principais campeonatos. Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tudo acontece no segundo semestre. O Roger entendeu isso agora. Ele mudou essa forma de pensar. Eu vou julgar ele por isso? Claro que não. Então, assim, o Roger optou agora por fazer esse movimento e ele entende que é um ritual para chegar na seleção. E aí vemos uma aspiração diferente, porque o Roger não conseguiu ainda, nem de perto, esse tamanho para ser cogitado para ser um técnico de seleção. Mas, cara, o Roger já teve nesse papel. Perdão, o Tite já teve nesse papel, o Mano Menezes já teve nesse papel, e são técnicos que chegaram à seleção brasileira, depois de treinarem um Corinthians, depois de serem campeões. Então o Roger, na minha opinião, ele está entendendo o Inter como uma possibilidade de títulos. E o Inter montou um grande elenco, a gente sabe, o Alessandro Barcelos defendeu, inclusive, com um foco no Campeonato Brasileiro. Acho que não dá mais tempo de título no Brasileirão, mas tem uma Sul-Americana, que ainda precisa reverter uma vantagem que é do adversário, na próxima terça-feira, de 1-0 do Rosário Central, e o Inter passando, vai forte com o trabalho do Roger para ser campeão. E aí eu não sei se ele vai ter tempo de chegar até o ano que vem, porque aí sim o Inter vai ter outras disputas de títulos. Mas nesse ano, me parece que o Roger entende como uma perspectiva boa, se não de ser campeão, cara, de ir longe nas competições, de entender que a temporada não terminou para ter êxito. E ele só vai ter êxito no Inter se ele tiver muito resultado. Eu diria que só se ele for campeão. Só que, na minha opinião, nesse momento só tem um título disponível, que é o da Sul-Americana. O Roger campeão da Sul-Americana ao final de 2024, eu acho que ele retoma a carreira e coloca o nome dele no mapa. Não para a seleção brasileira, mas ele rompe essa barreira que ele tanto quer. Porque aí ele chega no Inter, no meio da temporada, um Inter que chama um técnico com identificação com o rival, e ele, depois de ter feito um trabalho no Juventude que ele abandonou, chega no Inter e leva esse Inter a ser campeão depois de todos os fracassos da gestão Barcelos. Se ele conseguir isso, bom, eu acho que aí
estamos falando de uma mudança de patamar. E aí provavelmente ele ficaria para o ano que vem, e aí a gente teria que ver de que forma o trabalho dele se desenrolaria. Um grande desafio, e ele gosta de desafio, ao que tudo está parecendo. Ele queria esse desafio, mas ele não vai ser pequeno não, porque a exigência é muito alta, muito mais alta do que no Juventude. Se ele está consciente disso, boa sorte, Roger. Vamos ver o que acontece. Vocês gostaram? Para mim ainda está difícil. Está estranho ver o Roger com aquele símbolo. Que loucura. Comenta aqui. KKKK, a verdade é que essa mídia gremista sentiu o golpe. Que continuem com o painato deles, rumo à Série B. Voltamos a qualquer momento aqui no canal com mais notícias do Inter.